Olá a todos, muito obrigado por estarem aqui no nosso canal, estarem assistindo esse vídeo. Agradeço a presença de todos vocês e desejo que a família de vocês, todos os seus amigos, familiares, que vocês estejam sempre amparados pela espiritualidade superior e que consigam alcançar aí tudo que vocês buscam, tá? Que esse vídeo possa trazer um pouco de reflexão, né? Porque a gente não busca aqui esgotar nenhum conhecimento, mas sim trazer reflexão, trazer um pouquinho da minha opinião, da minha versão sobre o tema de hoje. E nós vamos tratar sobre a lei do trabalho, está no capítulo 3 do livro dos Espíritos, tá certo? Especificamente necessidade do trabalho, questões 674 a 681. Então, se você tiver possibilidade, tiver o livro em mãos, seria interessante que você parasse esse vídeo agora e fosse consultar o livro dos Espíritos. Se não, vamos seguir aqui. A primeira questão que Kardec faz aos espíritos é: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Tá? Então, de início, é importante a gente entender que é uma lei da natureza o trabalho. Tá certo? A sociedade, os próprios animais, eles evoluem mediante o trabalho. Se nós formos pegar uma formiga, uma abelha, um inseto, ele precisa, a ocupação que ele tem diária ali é trabalho. Né? Ele constrói a casa, eles constroem formigueiros, constroem colmeias, uma cooperação mútua ali entre eles para trabalho. Outros animais também trabalham em equipe para se alimentar. Né? Eles têm atividades em equipe para poder se alimentar. E com o homem não é diferente. Só que o homem, como é dotado de inteligência, outros fatores, outros critérios são adicionados a isso. Né? Além da questão de manutenção, de sobrevivência, entram questões emocionais e espirituais que, por meio do trabalho, são trabalhadas, são desenvolvidas, são ampliadas. Né? Então, a gente parte aqui para a segunda questão, que é: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais, ou seja, eu só entendo por trabalho aquilo que é materialmente palpável. Vou dar um exemplo: construir uma casa é um trabalho, né? Trocar um pneu é um trabalho, fazer um pão é um trabalho, ao passo que desenvolver uma música, fazer uma poesia, escrever um livro, isso não é trabalho porque é uma atividade preponderantemente intelectual. Essa é a questão, por isso, da pergunta. E aí os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí, por ocupação útil, eu entendo que seja algo que traga benefício para a sociedade, benefício para o próximo, benefício para si próprio. Né? Porque se nós formos colocar como ocupação a prática de um delito, a prática de um crime, uma infração, seja ela qual for, a pessoa ela se dedica ali àquela atividade criminosa e é uma ocupação, mas não é uma ocupação útil, não é útil para a sociedade, não é útil para ela. Ao passo que a gente não está pensando só no proveito material, né? Porque uma pessoa que tem uma plantação de cultivo de papoula para fins de droga, né? De produção de ilícito, ela está ali trabalhando, mas isso não é útil nem para ela, nem para a sociedade, nem para o próximo. Tá? Então é nesse sentido da pergunta e da resposta. Aí terceira pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Aí os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, aqui o que coloca? Né? No próprio Evangelho ele fala que o trabalho ele é o que impulsiona, o trabalho remunerado, né? Vamos pensar dessa forma, é uma das ferramentas de impulso da sociedade. Se nós formos pensar em tudo que a sociedade já construiu até hoje, poucas coisas teriam sido construídas, teriam sido feitas, desenvolvidas, se não houvesse uma remuneração.
né? Se o homem não fosse obrigado a sair e trabalhar, a empreender, a buscar alternativas de captação de recursos materiais e financeiros para a sua sobrevivência, provavelmente as pontes, os prédios, tudo que nós vemos aí, os veículos, as roupas que nós usamos, não seriam desenvolvidas. É claro que há excessos, há abusos, há questões que há desvio, muitas vezes, de propósito. Né? O homem se dedica a muitas coisas com objetivos escusos ou única e exclusivamente materiais para buscar o seu... exaltar sentimentos ruins, né? Como vaidade, ganância e tal, mas sem a ação do homem nesse sentido de progresso, de recursos, de desenvolvimento por meio do trabalho, muitas coisas não ocorreriam. Então, ainda estamos num planeta de expiações e provas, e o trabalho é uma expiação, né? Como diz aqui os próprios espíritos dizem. Então, ainda vão ter desvios, vão ter coisas a corrigir, mas é uma forma de crescimento. Quarta pergunta: por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Os espíritos respondem: tudo em a natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que o trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador e, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. Então, é aquilo, mesmo os animais, eles todos trabalham. Então, toda a atuação de qualquer animal, o mundo, a natureza, ela é um organismo vivo que interage com... tudo interage. Né? As marés, a deslocação dos ventos, os animais, a polinização pelas abelhas, o trabalho dos insetos, tudo é uma cadeia. Faltando um elemento nessa cadeia, nós temos desequilíbrios ambientais. E é isso que nós vemos hoje, né? com devastação de florestas, com extinção de animais. Você vê que há um desequilíbrio. Então, por isso que todo o trabalho de todos os animais faz parte dos desígnios de Deus e faz parte do progresso da humanidade, do mundo e desses seres mesmo. Tá? Outra pergunta. Em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então, ele responde: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, conforme os espíritos vão evoluindo, a necessidade de trabalho material também vai diminuindo. Se nós formos pensar que nosso corpo é desenvolvido para durar, para aguentar, carregar peso, para aguentar trabalhos braçais mesmo. Né? Então, quanto mais desenvolvido o nosso espírito, mais a atividade se coloca, se foca na parte mental. Né? Nós estamos vendo isso, tem acontecido. Né? O desenvolvimento tecnológico está trazendo muitas atividades braçais para a máquina está substituindo o homem. Né? Então, o homem tem que se adaptar a isso, a controlar a máquina para que não tenha tanto desgaste físico nesse sentido. Importante trazer aqui que todo trabalho é digno, tá certo? Não é porque seja braçal ou intelectual que há diferença de hierarquia, tá certo? Todo trabalho é digno. Outra pergunta. Achar-se-ia isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurar a existência, ou seja, aquele que tem renda e dinheiro, patrimônio suficiente para não trabalhar, ele vai estar isento de trabalhar?
Os espíritos respondem: do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, aquele que tem recursos, ele tem uma obrigação de ajudar a sociedade, tá certo? Seja da forma como lhe mostrar adequado no momento. Se ele tiver capacidade de fazer o progresso do próximo por meio de transmissão de conhecimento, de algum trabalho intelectual, ele tem que fazer, e isso é trabalho também, tá, pessoal? Outra pergunta. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Os espíritos respondem: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, é aquilo, pessoal. Há pessoas que acabam se tornando impossibilitadas pelo trabalho, ou porque já nascem com essa condição, né, para passar essa encarnação com essa prova, e outros que, ao decorrer da vida, acabam se tornando inúteis para o trabalho, né, seja intelectual ou material. E esse caso não há nenhuma punição, porque é uma condição especial que a pessoa veio para trabalhar nessa encarnação. Ao passo que pessoas que voluntariamente, tá, por vontade própria, decidem não trabalhar mais e viver às custas dos outros, simplesmente desperdiçando o seu tempo de vida na Terra, essas pessoas sim vão ter contas a acertar quando desencarnarem para as outras existências, porque elas simplesmente se tornaram inúteis para o progresso dela e para o progresso da sociedade. E aí aqui a última pergunta. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E os espíritos aqui respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, pessoal, que ele coloca aqui, o amor paterno e o amor filial são sentimentos naturais, né? Que devem ser executados, devem ser cumpridos, faz parte da nossa encarnação e muitas vezes faz parte até do nosso desenvolvimento espiritual, né? A gente vem muitas vezes com contas a acertar, seja com os pais ou com os filhos, e essa necessidade, tanto no início da nossa vida, quando crianças totalmente dependentes para se alimentar e sobreviver, quanto dos idosos, quando chega em determinada idade e o corpo começa a se desgastar, tem o desgaste natural do corpo e começa a surgir problemas de saúde, ou já se torna impossibilitado para o trabalho, tendo necessidade, é um dever dos filhos ajudar e contribuir para a manutenção da saúde, da vida, da existência material, digo, financeira dos pais. Tá certo? Isso no Evangelho, quanto no livro aqui dos Espíritos, eles ressaltam isso. Tá certo? É uma obrigação de um para com o outro, tanto dos pais quanto aos filhos, quanto dos filhos quanto aos pais. Tá certo? Então, isso faz parte da nossa encarnação e temos que nos esforçar por mais atribulações e brigas que existam durante a vida de cada um de nós, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero ter trazido um conteúdo relevante. Não, como disse, não tenho a pretensão de esgotar o tema, de trazer a verdade absoluta. Esse texto está no Livro dos Espíritos. Estou aberto a comentários, a reflexões, porque isso é o que faz a nossa doutrina crescer e isso é o que nos faz crescer e aprimorar nossos conhecimentos. Tá bom? Fiquem com Deus, obrigado e tenham uma excelente semana.